E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Então, eu quero falar mais um pouco, de alguns pontos que foram abordados na nossa última live que fizemos na sexta-feira sobre os remanescentes de Israel, pegando aí com uma alegoria e ponto profético, a tribo de Benjamim. Então, eu vou fazer alguns vídeos, voltado ali para essa live, e hoje eu quero falar sobre a vinha. Eu quero tratar um pouquinho hoje sobre a vinha, a parábola da vinha, e mostrar para vocês também qual era a visão, da igreja primitiva com relação a essa parábola. Então vamos fazer uma breve recapitulação aqui dessa parábola da vinha. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. A parábola da vinha, Mateus 20, versículo 1 ao 16, olha só. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, Então ele sai à alta madrugada, e a alta madrugada ali é desde a fundação do mundo, quando ele já vai chamar os profetas, já vai anunciar-lhe o reino àquele povo daquela época, e já chama para assalariar, e já chama para começar a dar a paga, e para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário, a uma moeda ali, por dia, mandou-lhes para a vinha. E aí você vê, vamos colocar aqui, vamos lá, Enos, Enoque, Noé, a galera lá do início, lá da fundação do mundo, a alta madrugada. Bom, saindo pela terceira hora, ou seja, 9 da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Então chegou lá para as 9 da manhã, ou seja, ainda em um tempo antigo, mas estão ali também outros profetas, estão ali os reis, e todos eles trabalhando ali para poder fazer o fundamento, do reino de Deus, porque o reino de Deus é semelhante a isso daqui. Lembra que o apóstolo Paulo disse, que o fundamento, do corpo de Cristo, da igreja, é dos apóstolos e dos profetas. Então todos eles estão trabalhando e Deus ajustou com ele, um salário justo, para cada um deles, cada um fazendo a sua obra, cada um deles fazendo o que o Espírito lhe testificou. Bom, tendo saído outra vez perto da hora sexta, e aí já é perto do meio-dia, e das 3 da tarde, então já está pegando ali um outro grupo final, caminhando já para o final do dia do trabalho. Então você percebe que ele pegou a alta madrugada, pegou 2 horas, vamos colocar 2 horas, 2 turnos, turno de 3 em 3 ali, alta madrugada, ali no Antigo Testamento, e pegou meio-dia e também às 3 da tarde, Então como se fosse ali uma parte final já dos apóstolos, pegou os apóstolos, nos alcançou e procedeu da mesma forma, fez o mesmo convite, estendeu a eles, pegou o pessoal da alta madrugada, pegou o pessoal de 9 da manhã, pegou a galera do meio-dia, pegou a galera das 3 da tarde, e você percebe que tem gente trabalhando madrugada e está indo. Tem gente trabalhando desde 9 da manhã e está indo. Tem gente trabalhando desde meio-dia e está indo. Cada vez que vai chegando mais próximo da virada do dia, menos trabalho tem. Percebeu isso? Quanto mais vai chegando mais próximo da virada do dia, se vira o dia quando? Às 6 da tarde. Às 6 da tarde vai virar, que é a hora 1/10. Na hora 1/10 se faz a virada do dia. E quando está ali próximo, já na hora 1/10, vai virar o dia, já está virando o dia ali, Ele saiu por volta da hora 1/10, a última hora, que vai fazer a virada para o reino milenar,
tá? Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Eu estou trabalhando aqui na vinha desde a fundação do mundo e agora, na última hora, né, falta 1 hora para poder virar o dia. E aí, como é que vocês vão fazer? Né? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou, né? Ninguém nos chamou. Aí ele disse: então, ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, né, ou seja, virou o dia, né, chegou ali aos 45 do segundo tempo, né, essa galera, e ao cair da tarde, ou seja, acabou o trabalho, né, beleza, vamos chamar todo mundo, né, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, aquele grupo final que foi chamado para trabalhar aos 45 do segundo tempo. E a gente entende, nós estudamos isso na live, que o último grupo que vai entrar para trabalhar são os judeus da carne eleitos da graça. Por quê? Porque eles só entram depois de a plenitude dos gentios ter entrado, né? Então, Deus trabalhou com os judeus, Deus trabalhou com os gentios e volta de novo para os judeus, né? Ele vai voltar de novo, porque nesse meio tempo dos gentios está entrando o judeu também, mas o foco são os gentios. Agora, fecha-se, né? Entra a plenitude dos gentios, né? Plenitude ali é o número completo dos gentios, já nasceu quem tinha que nascer, tá? E agora Deus se volta, preste atenção aqui, que é antes do cair da tarde. Ou seja, ainda tem um restinho de trabalho ainda para eles. E eles são chamados para trabalhar. E aí, na hora de pagar o salário, o que acontece? Ele começa pelos últimos. Ou seja, ele começa ali pelos judeus. Tá? Começa ali pelos judeus, indo até aos primeiros. Então, você pegando, né, o feeling da live, que a gente vai falar sobre os benjamitas, né, e tudo mais, você já está entendendo que essas parábolas ela tem todo um sentido profético mesmo, voltado na parte final para os judeus. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, você veja que até na hora da paga, houve ali uma certa murmuração nessa parábola. Por quê? Porque os judeus são aqueles que foram rejeitados e o Senhor não os tinha chamado. Percebe, né? Que eles foram os últimos a serem chamados. Ninguém nos chamou, né? Ou seja, o chamado para a obra foi só naquela hora mesmo, né? Não foi antes, foi naquele momento. E aí eles trabalham pouco, né? Eles trabalham bem pouco. Só que esse pouco que eles trabalham já é muito, porque eles são chamados bem no momento em que já vai dar início à última semana de Daniel. E nós estamos falando de judeus, né? Os judeus ali, eles vão receber toda a concentração, né, do fogo inimigo. Toda a concentração do fogo inimigo. Esses judeus vão receber ali, né, naquele momento, toda a perseguição, como se estivesse no olho do furacão, tá? Eles estão ali no olho do furacão e esses judeus vão sim passar, né, por uma perseguição por causa do nome de Jesus, tá? Por causa do nome de Jesus, eles é que terão os olhos abertos no fim dos tempos, tá? Lembra que isso tudo acontece antes de começar a última semana de Daniel. Antes de começar a última semana de Daniel, os seus olhos são abertos, Deus chama eles e todos trabalham juntos, todos passam a trabalhar
juntos, certo? Tanto os gentios, né, quanto os judeus, eles trabalham juntos. Você percebe que não tem como, tá? Jesus voltar e deixar os judeus ali para o final, para serem perseguidos, para serem passar ali pela ira de Deus e a igreja ser arrebatada. Não, por quê? Porque está todo mundo trabalhando junto, está todo mundo edificando o corpo de Cristo junto. Quando acaba o expediente, acaba para todos, e aí é a hora de pagar o denário, certo? Então não existe essa possibilidade de acabar o trabalho para um grupo e o outro grupo começar a trabalhar, né? Não existe isso. Deus não faz o pagamento de um antes e o outro depois. Pelo contrário, o pagamento começa pelos últimos, né? Então isso é mais uma prova irrefutável de que a igreja, né, e eles farão parte da igreja, estará aqui até o fim, tá? E não tem chororô, não, mas aí nós suportamos a fadiga, o calor do dia, passamos por Inquisição, passamos pelas cruzadas, passamos por diversas situações aí o tempo inteiro, e eles só trabalharam 1 hora, mas o proprietário respondendo disse um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Você não combinou isso comigo? Não foi o que nós combinamos? Você aceitou. Você, quando recebeu Jesus, você não recebeu Jesus dizendo eu quero receber mais que o outro. Não, a tua graça me basta, o que o Senhor conferir para mim, tudo bem. Não ficou fazendo comparação, o que o Senhor te ofereceu, você aceitou. Não foi isso? Então, né, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos, os judeus, né, como sempre, né, a gente vê isso nas cartas aos Romanos, a gente depois vai fazer um vídeo falando sobre os romanos, né? Os últimos serão os primeiros, os judeus vão ter preeminência, e os primeiros serão os últimos. Vocês ouviram primeiro do que eles, vocês receberam a mim primeiro do que eles, né? Mas eles são judeus. E a Bíblia fala que está lá em Romanos 11, se a rejeição dessa galera aqui trouxe salvação para os gentios, a reconciliação deles trará a ressurreição, né? Então você veja que nós é que fomos, mais uma vez, enxertados, nós não somos os ramos naturais, nós é que fomos introduzidos na comunidade de Israel. É como se eles fossem, né, a igreja, né, vamos colocar assim, eles são a igreja, eu não era a igreja e sou enxertado na igreja, percebe? Então quando você fala assim, os judeus, né, judeu é a igreja, não, a igreja dos judeus. Tá? A igreja dos judeus é para eles que foi escrito, né, a lei, é para eles que foi dado as promessas, é para eles quem o Senhor levantou, foi dado as alianças, né, levantou os profetas, deles é que vem o Salvador, os apóstolos são todos deles, tá? Então, eles é que são a igreja, meu irmão, eles é que são a igreja, né? E nós é que somos enxertados nesta comunidade e fazemos parte dessa aliança, tá? E aí Deus vai pegar essa mesma galera judeus, que são ramos naturais, tá? E vai enxertá-los novamente. Esses são os da 10ª hora. E eles só vão ser chamados depois que completar ali o número dos gentios, né? A galera ali da 9ª hora e da 6ª hora, tá? Completou essa galera, aí Deus se volta, Deus chama eles para trabalhar, porque ninguém tinha chamado eles ainda, eles estavam ali parados na praça, ninguém nos chamou, né? Então eles estão aqui ociosos. Não, agora eu estou chamando, né? Agora os seus olhos serão iluminados, porque vocês são eleitos da graça. E aí esses judeus que farão parte das 2 testemunhas, que é por 1 hora que eles vão trabalhar todos juntos, judeus e gentios, as 2 casas de Israel
né, vão estar trabalhando, né, durante a última semana de Daniel como as duas testemunhas. E esse grupo judeu, né, que vai estar ali também recebendo da chuva serôdia, é o que vai sofrer maior perseguição. A gente vai fazer um compilado sobre isso depois, mais na frente. Mas eu quero falar aqui agora também, de Irineu de Leão, o que ele vai falar acerca dessa parábola. Olha só, a parábola dos operários, Irineu de Leão, para quem não conhece, tem que falar, né? Tem que mostrar quem é ele, né? Irineu de Leão é o camarada que foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E aí Irineu, ele é do ano aí 185 aproximadamente, menos de 125, né, aproximadamente, né, nesse período aí da vivência dele, ele foi nomeado bispo, né, de Lyon, na França. Vamos lá, A parábola dos operários enviados a trabalhar na vinha a horas diferentes mostra também que há um só e idêntico Senhor, que chamou alguns logo desde a formação do mundo, que é aquilo que a gente acabou de falar. Outros depois, outros ao meio do tempo, outros depois de transcorrido bastante tempo, né? Ou seja, nós somos desse bastante tempo, e outros bem no fim dos tempos. Você vê que ele não entra nessa questão dos remanescentes de Israel, tá? Mas ele entende ali pelo Espírito que tem a ver com a galera do fim dos tempos, que é bem lá próximo à volta de Jesus, né? De forma que nas suas épocas os operários são numerosos, mas é um só o pai de família que os chama. Uma é a vinha, porque uma é a justiça, um é o administrador, porque um é o Espírito de Deus, que administra todas as coisas. Como um é o salário, porque todos recebem o denário, como a imagem e a inscrição do rei. Tá? Isto é, o conhecimento do Filho de Deus, que é a incorruptibilidade. Eis porque começou a pagar o salário a partir dos últimos, porque foi nos últimos tempos, ou seja, aquela galera lá do fim dos tempos, que ele está citando lá atrás, tem o pessoal do bastante tempo e tem a galera do tempo do fim, né? Bem no fim dos tempos. Ele diz assim, porque foi nos últimos tempos que o Senhor se manifestou e se tornou presente, né? Ou seja, voltou, né, para todos. Então, ele corrobora com essa ideia, né, também ali, ao falar que a galera do fim do tempo, a galera que faz parte lá do tempo do fim, que são judeus, né? Ele não vai falar isso ali, porque a revelação é progressiva, mas ele vai corroborar com a ideia de que esses últimos da 1/10 hora é lá mesmo do tempo em que traz Jesus, é onde ele se manifesta e é onde ele aparece. Né? Tá aqui, vamos ler de novo? Deixa eu botar aqui para você. Porque foi nos últimos tempos que o Senhor se manifestou, né? Ou seja, né, para aonde ele apareceu, se manifestar, apareceu e se tornou presente, né? Ou seja, voltou, né? Ele aparece e se torna presente. Nos outros, ele está chamando, mas para essa galera do tempo do fim é quando ele volta, tá? Então, quer dizer, não foi o de lá de trás que trouxe Jesus, não foi o do meio que trouxe Jesus e nem o do bastante tempo que trouxe Jesus. Quem trouxe Jesus foi a galera do fim dos tempos, né? Então é justamente isso que a gente está falando, né? Existe uma promessa assim para esses judeus do tempo do fim, né? Haverá um grande avivamento final, né? E esse avivamento vai acontecer, né, nessa admissão novamente desses benjamitas, desses judeus, e no momento em que eles se voltarem para o Senhor é quando o Senhor vai aparecer, vai se manifestar e se tornará presente, né? Ou seja, ele volta e estabelece o seu reino, né? Ou seja, o reino de Deus é semelhante à parábola da vinha, né? A uma vinha, né? Todo mundo trabalhando junto, né? Mas a manifestação dele e a presença dele só vem por causa daqueles que são da 1/10. Irineu disse isso, né? Tanto é que ele fala,
Por isso que ele começa dos últimos. Começa dos últimos porque é por causa dos últimos que ele se manifesta e se apresenta. Né? E quem são os últimos? Os últimos são justamente aqueles, né, que terão seus olhos abertos, dos judeus, e por causa da admissão deles haverá a ressurreição dos mortos. Perfeito, gente? Legal, né? Então, depois a gente vai fazer mais vídeos, né, voltado aí para os benjamitas, né, para os judeus do tempo do fim, da casa de Israel, que faz parte da eleição da graça, né, que vai passar por esse momento de avivamento, né, de descobrir os olhos, né, tirar o véu dos olhos, e essa galera aí tem uma bênção especial para eles e também tem um juízo. A gente vai depois tratar sobre o juízo que vai vir sobre eles. Certo, gente? É isso daí, né? Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.